Olá pessoal, excelente quinta-feira. Em nome da Escola Rosa Cruz, desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Estamos indo para o nosso curso de Astrologia Elementar, que vai ao ar às quintas-feiras. Aula número 56. Estamos dando continuidade ao estudo dos nodos lunares, cauda e cabeça de dragão. Hoje nós vamos falar dos ciclos nodais e nós temos um especialista em ciclo nodal, que é o nosso querido irmão Ricardo Leme. Ricardo? O Ricardo, ele dedica a vida a estudar nodo e eclipse. É um especialista. Ele aguarda ansiosamente cada eclipse para descobrir o que vai acontecer com o ser humano. Então me diga, os ciclos nodais representam uma volta completa no zodíaco. Então a cabeça de dragão, por exemplo, está em Capricórnio, ela dá uma volta inteirinha e volta para Capricórnio. Isso leva aproximadamente 18 anos e 7 meses. Então vejamos no que isso significa, né? Se a gente dividir por 12, os nodos transitam em cada signo durante aproximadamente 1 ano, 6 meses e 18 dias. Então 1 ano e meio, vamos arredondar, o nodo permanece no interior de um signo em trânsito, sempre em movimento retrógrado. É isso, Anjo Bom? É isso. Então aqui nós temos uma imagem que o Anjo Bom vai nos explicar da órbita da Lua, da órbita do Sol e a Terra como sistema referência, sistema geocêntrico. Os pontos de cruzamento da trajetória da Lua e do Sol em relação à Terra determinam esses nós, esses nodos. Um é a cauda, o outro é a cabeça. É assim, Anjo Bom? Isso. A pessoa descuidada, ela vai falar, mas como que a órbita da Lua não corta a órbita do Sol? Sim. Mas a pessoa atenta, ela vai ter o cuidado de pegar a órbita da Lua e expandi-la até que essa órbita toque a órbita do Sol. Sim. E é esse ponto de encontro que a gente está identificando como o eixo nodal, né? Assim como os planetas não estão nas constelações. Exato. Né? Mas a gente projeta a sua trajetória nas constelações. Isso mesmo. Em 9 anos e 3 meses e meio, o eixo nodal gira retrogradando e inverte sua posição nodal. Que coisa é essa, Anjo Bom? Explica pra gente. Vamos ver o diagrama que fica mais fácil, né? Então imagina que a cauda do dragão, ou o nodo sul, esteja no comecinho de Áries. Portanto, o nodo norte esteja no comecinho de Libra, sempre no mesmo grau, no signo oposto. Depois de aproximadamente, então, 9 anos, há uma inversão em movimento retrógrado. Isso. Então, a cabeça vai para Áries e a cauda vai para Libra. O que significa isso? O que isso representa do ponto de vista de uma proposta espiritual, de uma proposta evolutiva? O que essa inversão pede para cada um de nós? Bom, o eixo nodal ele indica uma bússola que convida você em uma determinada direção. Quando essa bússola está invertida, esse é um momento muito curioso, porque é um momento onde todas as contrariedades e as contraforças, aquilo que você acredita deveria ser o seu direcionamento, a sua realização, parece que ele se contrapõe a você. Tudo aquilo que você idealizava parece que passa por um momento de obstáculo. As forças que normalmente te conduzem a uma conquista alcançam o seu ponto culminante de contrariedade. Então esse é um momento de experiência de deserto. É como se existencialmente você fosse atraído para tudo aquilo que você quer realizar se contrapusesse a você. Esse é um momento de muita atenção e de teste daquele que caminha astrologicamente. É interessante a gente saber que existem esses momentos até para a gente ver qual que é a consistência do nosso movimento. Porque muitas pessoas, ao sinal da menor contrariedade, desistem. As pessoas não estão disponíveis a um endurance, né? a processos mais longos, onde exige força, persistência, perseverança. Então é um momento para testar a consistência do movimento que você faz em direção ao seu ideal. Momento de provação. E não é fácil
Você está num jogo, apostar nas regras do jogo e de repente as regras do jogo até se invertem. Isso. Você precisa ter uma neuroplasticidade fenomenal. Exatamente. Até para perceber a consistência do esforço realizado em direção ao seu propósito. Porque se essa consistência for interesseira, de muita barganha, de acordos escusos, esse é o momento em que a pessoa perde. Esse é o momento em que ela leva uma rasteira. E na medida em que aquilo de fato for consistente, esse é um momento em que a pessoa deveria planar, flutuar, não se sentir importunada, estar serena. Porque muitas pessoas na dificuldade, assim como Pedro quando caminha sobre as águas, afundam, né? Desistem, abrem mão. Então é um momento de autorreflexão. Porque a partir desse momento, que é o momento da maior escuridão, é que a luz começa a surgir. Você vê, nesse momento da inversão nodal é o ponto culminante a partir de onde o nodo retorna à sua configuração natural. Então é como se você tivesse no final de uma subida para pegar uma ladeira, pegar um embalo. É um momento de perseverar. Mas você falou de Pedro, é bem lembrado, né? Pedra, né? Pedro foi responsável, assumiu a responsabilidade dada por Cristo Jesus de amarrar as coisas no céu e na terra. Que loucura é essa? Sensacional, né? Sensacional. Agora, eu entendo o dilema de Pedro e os conflitos internos de Pedro até a negação, até a dúvida, até afundar na água. Porque, poxa, o primeiro ato de Jesus foi curar a sogra dele. Acho que ele estava com uma inversão de cauda. Com não tá? certeza, Com ele certeza. deve ter tido o maior ódio Como é que naquele você vai momento. perdoar uma pessoa que cura sua sogra? Imperdoável. Mas o único pecado que vale a pena ser perdoado é o imperdoável. Porque todos os outros pecados, todas as outras falhas que a gente tem são fáceis de serem perdoadas, né? Não tem aquelas pessoas que falam, olha, eu perdoo tudo, menos isso. Mas é só isso que ela deveria perdoar. O tudo não importa, né? Então Pedro ele é pego aí, do ponto de vista da mitologia bíblica, de uma forma muito especial, porque ele representa, com todo respeito, né? É um ser de envergadura diferenciada, mas a humanidade atrasada, a humanidade mais atrasada. A humanidade que quer resolver as coisas cortando a orelha, a humanidade que quer resolver as coisas dizendo que é confiável, quando não tem garra e nem fibra para mostrar-se confiável. A humanidade que falha, o aspecto mais mundano da humanidade. E aí que a gente vê a extensão do amor crístico, quando ele funda a sua igreja justamente em cima dessa fraqueza. É uma fortaleza disfarçada. Ele mostra o amor que ele tem por nós quando ele sabe que nós vamos falhar. E ainda assim ele se mostra interessado por nós, né? Ele se mostra interessado por aquilo que está mais endurecido dentro de nós, mais impossibilitado de redenção, mais petrificado. Então a construção da igreja sobre essa mácula humana é algo assim milagrosamente belo, né? Muito Sem belo. dúvida. Me diz uma coisa, Anjo. Bom, você falou da questão de manter-se sereno quando tudo te surpreende. De repente, aquilo que você tinha programado perdeu a validade. Mas vamos imaginar que o destino pegou teu ponto G, pegou o epicentro do teu ponto G. É possível manter-se sereno nesse momento? É improvável, mas é possível. Porque esse é o momento da prova, né? Esse é o momento em que tudo aquilo que você cultivou, falou, sentiu, programou, vai ser testado. Então a sua consistência vai ser testada às últimas consequências. Então o que acontece? Quando você faz um planejamento e aquilo fracassa, é muito importante, apesar do paradoxo, perceber que tudo deu certo. E que aquele fracasso está te preservando de algo mais catastrófico. O que faz o ser legitimamente atrasado. Ele vai atrás daquele fracasso para transformar aquele território, aquela terra arrasada. Ele não abre mão daquilo.
aquele fracasso se torna uma espécie de buraco negro a partir de onde ele continua sendo sugado, até que ele seja completamente dissolvido. A questão é, aquele fracasso é um ponto final que mostra a inconsistência das escolhas e a incapacidade dessa pessoa traçar um plano que diga respeito a si próprio. Então o próprio destino, ele fecha uma porta e fala, olha, não é por aqui. Mané. Mané. Mané é importante. Mané é fundamental. Eu diria sumamente fundamental. Então quando a gente percebe que essa porta fechada é um ponto final e que você deveria ir na outra direção, isso é um momento de realização. Então, por exemplo, se você está com pressa, morrendo de pressa, você vira a primeira esquina e fura o pneu. Se você conseguir naquele momento, ao invés de amaldiçoar o tempo, o destino e a tua sina, entender que aquilo está te prevenindo de um acidente na próxima esquina, que diferença, né? O fato é que é exatamente isso que está acontecendo. Tudo que nos chega é justamente para trazer essa harmonização que, quando a gente está no estado operacional de prepotência, a gente não consegue assimilar. Então a gente fica indignado, a gente se acha injustiçado. A gente fala, pô, Deus, o que é isso? Bem agora? Ao invés de, nossa, muito obrigado. Certamente isso é para um bem maior. Então, se a gente puder resgatar esse estado de graça, né? Se permitir ser preenchido pela graça do acidente aparente, tanto melhor. Porque é sempre assim. É sempre para algo que nos interessa, para o nosso bem. Né? Legal. Maravilha. 18 meses e 18 dias, o eixo nodal gira retrogradando e retorna à sua posição natal. 18 anos? 18 anos? É. O que eu falei? 18 meses. 18 anos, perdão. É só apressado, sou ansioso. Então, vejamos, né? Ele está imaginando que ele esteja novamente em Áries, o eixo Áries-Libra. 18 anos ele faz a volta completa e retorna à posição original. Isso. Então, que interessante, né, Jubom? Porque 21 anos é uma idade-chave para nós também, né? Sim. É uma idade em que nos cobra maturidade mental. Uhum. Você já ter condições de gerir a sua existência. E um pouquinho antes, 18 ou 19 anos, você completa um ciclo nodal. Como é que a gente pode encaixar, em termos de alavancagem espiritual, tirar um benefício dessas situações? Que nós já vamos falar também dos ciclos de Saturno e lunares, para pegar a carona nisso. O eixo nodal é um eixo de lembrança, né? Ele nos ajuda a relembrar aquilo pelo que viemos. Então, quando a gente nasce, existe aquela impressão nodal que mostra uma direção. Agora, quando depois de 18 para 19 anos acontece esse retorno nodal, existe uma forte lembrança do seu porquê. Que você vê que é próximo à época que a pessoa escolhe uma faculdade, onde ela vocacionalmente ela tende a ter algum direcionamento. Muitas vezes esse direcionamento surpreende todo mundo que está em volta, porque todo mundo achava que ela estava se encaminhando numa linha e ela reconsidera o seu movimento. Então, todo momento de retorno nodal é o momento em que a pessoa precisa estar atento em relação àquilo que dentro dela grita enquanto fazendo sentido. E esse grito interior, muitas vezes, ele pode se contrapor a tudo aquilo que está acontecendo, a toda a direção que esteja ocorrendo. Então, o ciclo nodal, ele dispara sinais sonoros com grande intensidade. Isso. Internos. Isso. Que atuam na consciência. É uma estrutura de recordação. Né? E como estrutura de recordação, ele é uma estrutura de semeadura. Então ele semeia dentro de você a lembrança do porquê.
Alguma coisa lá se compõe em você. A cada ciclo de 19 anos existe um processo que nos cabe, que é o processo de preparação do solo. A gente prepara o nosso ser, a gente está arando o nosso solo. Você tem uma forma, uma composição de relação com o mundo, e a partir da forma como você configurou, ou seja, a partir de como você arou esse solo, essa semente que é lançada entre 18 e 19 anos, ela poderá ser bem germinada ou ela poderá ser morta. Ela poderá não conseguir fazer raízes, ela poderá ser levada pelos pássaros que estão à nossa volta e que nos sequestram, ela poderá sofrer todas as consequências das intempéries da pessoa que foi descuidada no autocuidado. Então ele é um momento muito fundamental esse em que mentalmente a gente pode atuar no mundo de forma emancipada. Por quê? Porque em mais alguns anos virá a conta desse descuido. Em mais 7 anos vem uma checagem se você conseguiu receber aquela semente e fazer com que ela florescesse. Estamos falando do retorno de Saturno, que também tem uma relação com Lua e Saturno e, portanto, tem uma relação com o eixo nodal. Tanto que Saturno nós entendemos como também sendo regente do nó do sul. E se aquilo que tiver no nó do sul, na forma de semente, na forma daquilo que a gente já tem pleno, não for despejado aonde está o nó do norte, existe uma experiência de ruptura, existe uma experiência de lapidação, já que a gente está falando em Pedro. Se a gente for Pedro, nas últimas consequências, a única forma de aperfeiçoar Pedro, aperfeiçoar Pedro, é com a lapidação. Então tem uma experiência de dor, que é maravilhosa, que acontece para amolecer aquilo que está cristalizado dentro do nosso ser. E é importante que a gente escute essa experiência de dor, se ela aconteceu, né? Para que a gente se disponibilize a não insistir no movimento em que estamos fazendo. Porque você vê, astrologicamente, tudo é cíclico. E na medida em que eu insisto em algo que precisa ser descristalizado, lá na frente vai doer mais. E essa dor é uma dor de arrancão, é uma dor de perda total. São dores assim que para cada pessoa, como você diz, pega no seu ponto G. Maravilha. Ainda bem que pelo meu corpo eu só uso o GG atualmente. Então você está salvo. Estou salvo. Eclipses solares. Quando a lua nova, ou seja, a lua em conjunção com o sol, ocorre nas proximidades de qualquer um dos nodos, seja o sul ou o norte. Vamos ver um diagrama disso, Anjo Bom, para facilitar, né? Então aqui a Terra e a lua girando em torno da Terra. Aqui nós temos da lua nova até a lua cheia, com ela crescendo. Depois ela decresce e volta a ser nova. Pelo diagrama, aonde está o Sol? O Sol está aqui, né? Então ele está iluminando a face da Lua. A Lua tem uma coisa muito peculiar e que pode levar a gente a meditar. O tempo que ela demora para dar uma volta é o tempo que ela demora para fazer uma revolução em torno do seu eixo. É o mesmo tempo. Como é que pode, Anjo Bom? Por isso que ela fica olhando para a Terra sempre com a mesma cara. Ela mostra o vínculo que ela guarda com a Terra, né? Na medida em que ela já foi parte dessa Terra, ela mostra como ela guarda uma relação de semelhança pelo modo como ela cicla, né? Incrível, né? Incrível. Essa relação astronômica é maravilhosa. E o mais maluco, Anjo Bom, é que se a Lua saiu da Terra, ela é da família da Terra, ela é filha da Terra, e ela rege a família, o signo de Câncer. Como é que pode essas coisas, Anjo Bom? Sensacional, sensacional. O curioso é que ela é uma estrutura extremamente mineralizada e que dentro de um pensamento ocultista, dentro de uma ciência ocultista, ela funciona como uma espécie de redenção de um momento em que a Terra estava impossibilitada de prosseguir, e essa cristalização, essa massa morta de Terra, ela é retirada para orbitá-la, né? Como se uma massa que impedisse o progresso
fosse afastada da estrutura que pode continuar a progredir. Então a Lua, de certa forma, é um tecido ou necrosado ou comatoso. Isso. A Lua é uma estrutura de atraso. Curioso, né? Muito. Então, tem o eixo cauda-cabeça. Estamos falando, estamos abordando. Quando o Sol faz conjunção com a Lua, próxima ao eixo nodal, pode acontecer no nodo sul ou no nodo norte, tanto faz. O que acontecerá? Nós estamos aqui, referencial de observação à Terra. A Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. Então ela faz uma sombra. Por isso que o Sol fica eclipsado, fica parcialmente ou totalmente encoberto. Que interessante, né? A Lua, o nodo lunar, ele deriva de órbitas, do encontro de órbitas da Lua e do Sol. Interessante quando os três se juntam, que é o famoso eclipse. E realmente os eclipses têm um efeito forte sobre a nossa evolução. Um efeito forte e maravilhoso, porque é o alinhamento perfeito, né? Entre Sol, Lua e Terra. E especialmente nesse eclipse que você propõe, que é o eclipse de Lua Nova, portanto o eclipse solar, acontece algo muito curioso, porque aquela luz fundamental que proporciona a possibilidade da vida no planeta, ela deixa de acontecer. Então olha que oportunidade. Se a vida do alto deixa de ser gratuitamente dispensada a todos nós, é um momento em que você vai oportunizar quanto dessa vitalidade, quanto dessa solaridade, quanto desse sol você já conseguiu armazenar no seu interior, para nesse momento de escuridão, nesse momento simbólico de escuridão, além do fenômeno astronômico, você possa passar por um período em que a sua luz pessoal vai ser necessária para que você não entre em roubada, para que você não entre em regiões escuras onde você pode tropeçar. Então, a gente poderia dizer que no eclipse você é convidado a ser um eremita. Isso. Um eremita, lembrando que o eremita no tarô, ele porta uma lâmpada. Então você é convidado a testar se essa lâmpada tem óleo suficiente, se você cuidou em mantê-la acesa. Um momento de teste, um momento de oportunidade. Os eclipses de nodo sul me parecem muito mais interessantes do que de nodo norte. O nodo sul, como é o passado, o eclipse naturalmente ele leva um processo de dissolução. Mas os eclipses de nodo norte... Ou seja, o eclipse que acontece aqui. Como esse que vai acontecer agora dia 8, eles são um pouco mais preocupantes, né? Porque eles demandam de quem está vivo muito mais atenção. A chance de entrar em roubada e de perder-se, eu acho ela muito mais acentuada. Acho que o eclipse de nodo sul é muito mais favorável, naturalmente favorável, do que de nodo norte. Olha, prestem atenção então. Outra forma de eclipse, né? Como falou o anjo bom, quando a conjunção Sol-Lua acontece no nodo norte. Também é um eclipse solar, só que no nodo oposto ao sul. Isso. E o sul, acabamos de ver naquela representação, mas tem o mesmo efeito. A Lua encobre toda a luz solar. É o mesmo efeito astronômico. Astronômico, mas astrologicamente é muito diferente. É diferente pelo contato nodal e também por algo muito curioso que acontece na Lua Nova, né? Porque todo mundo sabe, até do ponto de vista leigo, haver um lado escuro da Lua. Uma vez que sempre é a mesma face da Lua que está em relação à Terra, tem uma face que da Terra a gente nunca vê. E na Lua Nova, o que inclui os eclipses solares, esse lado oculto da Lua recebe toda a luz do Sol. E é aí que a gente tem algo maravilhoso do ponto de vista de uma ciência astrológica e espiritualista. Nós não somos só um corpo físico, uma experiência horizontal. Nós somos um ser destinado a criar alma
e funcionar conscientemente em outros mundos. Se essa alma foi trabalhada adequadamente, toda essa luz do sol que bate no lado oculto da lua está iluminando a nossa alma. A alma também é algo oculto aos nossos olhos. Então, quanto mais a alma da pessoa estiver trabalhada, mais também o momento de eclipse é um momento de semeadura, diferente do momento desgraçado do ser que está adormecido ou comatoso. A pessoa que tem a alma amadurecida, na lua nova, no eclipse em especial, que ele vai depender muito de si próprio, ela está sendo favorecida, porque ela fez a sua parte. Então ela vai escutar de uma forma muito mais individualizada o que lhe cabe naquele momento. O eclipse que o Anjo Bom está falando é o eclipse que vai ocorrer no mês de abril. Então vocês estão assistindo esse vídeo pós-eclipse. Então a gente só está falando para aqueles que sobraram do eclipse. Isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eclipses lunares. Quando a lua cheia, não é mais nova, o Sol está em oposição à Lua, ocorre também nas proximidades dos nodos. Então, olhando o diagrama, de novo, lua nova, lua cheia. Nesse caso, o eixo nodal é sempre o eixo nodal, estão em oposição, só que o Sol vai estar num nodo e a Lua no nodo oposto. Então, astronomicamente falando, o que ocorre? A luz do Sol vem, a Lua, a Terra intercepta essa luz e uma parte dela não chega na Lua. Então é um eclipse lunar. A Terra faz sombra na Lua. Exato. O que para alguns conservadores é triste, porque mostra que a Terra é redonda, né? Porque fica uma curva. Se a Terra fosse chata, não geraria essa curva. Mas tudo bem, cada um acredita no que quiser. Então, olhando esse mapa, tentando vê-lo tridimensionalmente, o Sol está em oposição à Lua, ambos ocupando o eixo nodal. Há também uma diferença do Sol estar no norte e a Lua no sul e vice-versa. Sim. Legal. Então, é importante não generalizar e perceber que cada situação tem nuances específicos. Uhum. Legal. Muito bem. E aqui a inversão. Ciclos lunares. Os ciclos lunares envolvem muito aproximadamente 13 revoluções da Lua em um ano. Então, durante um ano, a Lua dá 13 voltas completas. Interessante, né? A gente fala, mas por que não é 12? Uhum. Porque aí seria fácil. O mês teria exatamente 30 dias lunares. Uhum. Mas para complicar a nossa vida, como Deus é um gozador, ele colocou o número 13. Isso dá um trabalhão, a gente tem que criar o ano bissexto, enfim, mudar calendário. Foi um caos até ter o calendário que a gente tem hoje. Uhum. Mas as etnias mais conservadoras, mais primitivas, mais ancestrais, o mês dela é o mês lunar. O mês é estabelecido pela Lua. Quando a Lua volta à mesma posição, completa-se o mês. Não é o que acontece com a gente nesse mundo ocidental. Desculpa. Esqueci de falar uma coisa. Isso ocorre, né? Aproximadamente em 28 dias e 2 horas, a Lua dá uma volta. Uma volta na Terra. É o ciclo lunar, é o período lunar. Olhando do ponto de vista da nossa Constituição, a Lua é muito importante porque praticamente toda a nossa carga genética, a nossa corporificação, a solidificação do espírito num corpo, todo o processo é praticamente regido pela Lua, porque a Lua é o lar dos anjos, e os anjos comandam os renascimentos. É assim, Anjo Bom? Isso. Você que é um anjo, nada melhor que você para afirmar. Todo planeta que tem Lua tem anjo colaborando. Maravilha. Curioso observar os planetas internos, né? Vênus e Mercúrio. Sim. Não tem, né?
Eles não têm luas. Então, depois de aproximadamente 7 dias, a Lua faz quadratura, ela anda 1/4 de volta com a sua posição original. Mais 7 dias, 14 dias, ela faz uma oposição. Mais 7 dias, portanto 21 dias, ela faz outra quadratura com a posição original e finalmente, em torno de 28 dias, ela retorna à posição original, fazendo, portanto, uma conjunção com a sua situação natal. Saturno é muito parecido, né, Jubão? Só que em vez de dia, é ano. Mas numerologicamente tem uma proporção, né? E é curioso, né, como eles compõem na relação entre Câncer, que é regido pela Lua, e Capricórnio, que é regido por Saturno, essa realidade cíclica, né, da nossa existência. Ciclos de Saturno. É idêntico. Saturno tem a duração de aproximadamente 70.755 dias, ou 29 anos, e 5,4 meses para dar uma volta completa no zodíaco. Então, olhando novamente a nossa Constituição, enquanto a Lua governa a mineralidade do corpo, Saturno trabalha principalmente nos limites do corpo. O limite exterior, que é a pele, e o limite interno, que é o osso. É assim, Jubão? Isso mesmo. Curioso, né? Sempre limite. O mais interior possível e o mais exterior possível. E também, aproximadamente a cada 7 anos, 7 dias a Lua, 7 anos Saturno, ele faz quadratura consigo mesmo. Portanto, é uma idade para quem tem filhos que merece prestar atenção no que está acontecendo com ele. Depois vem aquela idade terrível, 14 anos, onde há uma oposição com o Saturno natal. Portanto, principalmente se for um menino, o que vai acontecer na relação entre ele e o pai? Um vai querer matar o outro. No mínimo. No mínimo. Mais 7 anos, 21 anos, a mente. Você é entendido socialmente como aquele indivíduo que sabe cuidar de si mesmo, se você não tiver patologias. Mais uma quadratura. É uma quadratura decrescente. E finalmente, 28, 29 anos, o Saturno faz conjunção com ele mesmo, chamada Primeira Revolução de Saturno. Da primeira revolução do nódo lunar, 19 anos mais ou menos, até a primeira revolução de Saturno, em torno de 28, 29 anos, que período é esse da nossa vida? Deve ser um período essencial para você definir seu destino, é isso, Jubão? A nossa porção mais sublime é a cereja do bolo da mente, né? Que uma vez nascida, e a gente diz que a cada período de 7 anos, né? No primeiro período de 7 anos de Saturno, quando ele faz uma quadratura, você está tendo, apesar de ter o corpo físico nascido, você tem o corpo vital amadurecendo, né? Dos 7 aos 14, você tem o corpo de desejo amadurecendo, ele nasce aos 14. Dos 14 aos 21, você tem um amadurecimento da mente que nasce, para depois passar por um processo até os 28 da sua maturidade plena, né? Então é o primeiro momento onde você tem a possibilidade de passar por um processo de emancipação e fazer suas próprias escolhas. E é um período breve, né, esses dos 19 aos 29 anos, onde aquilo que a gente escolhe na vida vai ser, de algum modo, atestado pela vida de forma positiva ou rejeitado pela vida. Não por maldade, mas por incompetência sua de não ter percebido adequadamente os sinais que o conduziriam para o lugar mais interessante. Então, esse período dos 19 aos 29 é um dos períodos mais preciosos da vida. Você está pleno de vitalidade e se você tiver a serenidade, tiver razoavelmente educado para estabelecer uma relação com o mundo, ele pode ser o período mais produtivo de nossa vida. Como esses períodos envolvem Lua e Saturno, nodos lunares e revolução de Saturno, seria aconselhável que a pessoa fizesse um trato espiritual
de gratidão, reconhecimento e amor aos seus progenitores? É justamente o melhor período para honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Não é fazer tudo o que eles querem que você faça, senão eventualmente você entra numa roubada. Honrar pai e mãe é observar criticamente, agora que a sua mente está nascida, aquilo que foi possível a eles, separar o joio do trigo, do que era uma impossibilidade a eles, e realizá-los em um outro nível. Que bonito. Tudo aquilo que eles não foram, fazer um trabalho pessoal em termos de entrega. Ou seja, eles deixaram o bastão para você continuar correndo. É uma corrida de bastão. Então, quando a pessoa está muito aferrada, muito ligada à família, quando eventualmente ele está apoiado na família, e ele simplesmente é uma reprodução daquilo, ele corre o risco de fracassar. E aos 29 anos ter uma experiência de ruptura. Seja um surto, uma crise, uma depressão, alguma coisa mais desafiadora. Porque ele não foi capaz de renovar nesse honrar o novo que os pais careceram. Ele se apoiou no pai e na mãe. Ele se apoiando no pai e na mãe, ele deixou de realizar o novo. Ou seja, a mente não despertou de modo crítico. A mente se entregou para as coisas como elas já eram. Eu vejo que, no geral, há uma certa dificuldade de transformar o pai e a mãe de muleta em alavanca. Geralmente, o pai e mãe é usado como muleta. E o jovem hoje está cada vez mais sem vergonha e safado. Podendo usar o pai e a mãe de muleta e passar de coitadinho, ele está preferindo fazer isso hoje. E o pai e a mãe, que tem todo aquele apreço pelo filho, não vai fazer como a águia faz. Empurrar com o bico para cair lá embaixo no penhasco. Por perceber que aquele ser é inapto à vida. Ele vai fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Acolher. E nesse acolhimento está dada a desgraça da vida da pessoa. É assim que nasce um desgraçado. Quando ele não consegue passar por um processo de emancipação, no momento em que a emancipação deveria acontecer. Quando ele tenta reviver um momento da vida que passou, que deveria ser estrutura para um movimento a seguir e que passa a ser almejado como uma repetição de um passado que não é mais. No filme Uma Simples Formalidade, Uma Mera Formalidade, do Giuseppe Tornatore, o Depardieu, que é o Onofre, um dos primeiros atos dele, oferecem leite quente e ele rejeita. Esse é o início da sua libertação. Ele consegue se libertar de si mesmo e ganha o direito de fazer uma grande viagem, que é o final do filme, porque ele recusa essa muleta da lua do pai e da mãe. Impressionante. Mas todo mundo mostra no final que todo mundo toma o leite. Você está com frio, chegou da chuva, você quer um leitinho quente. Não é fácil, porque a gente foi muito treinado a olhar para a estrutura familiar como uma estrutura de proteção e para a hereditariedade como uma forma até de, por herança, você transmitir aquilo que você conquistou. A gente não é treinado a pensar como seres que emancipam o outro. A gente é treinado a garantir o nosso na medida do possível. E é aí que dá errado. Não quer dizer que a pessoa está errada, ela foi treinada a isso. Ela precisa de uma fibra interior enorme para reconfigurar o seu ser, para não se perceber cruel na medida em que você não acolhe. Porque você pode falar, pô, como que eu não vou acolher meu filho? E meu filho, eu tenho que... Não. Como perceber que o amor está justamente nesse... Deixa aí. Ó, você tem a sua parte, você vai. Na peça Hamlet, essa peça magistral de Shakespeare, Hamlet está discutindo com a mãe, Gertrudes, no quarto dela. Ela está deitada, estatelada na cama, e ele está destruindo a mãe, acusando ela de tudo, inclusive de prostituição. Aí ela fala, não, para, você está me matando, você está apunhalando meu coração. Ele falou, eu tenho que ser cruel para ser bom. Que maravilhoso isso, só o Shakespeare falar uma coisa dessa. Que coisa, né? E você vê, a pessoa tem 19 anos para ter um referencial familiar consistente. Tá bom, não tá?
São 19 anos de exemplos familiares, de convívio, de conversa, para que a pessoa possa ter a chance de fazer esse voo. Não é nem como a águia é muito mais precoce, né? Mas para sintetizar esse assunto tão polêmico que é a família, quem segura mais o cordão umbilical, a mãe ou o filho? No geral. Responder de forma categórica é um risco, porque São acionistas, então. são acionistas e isso, na dependência do mapa de cada um, a gente vai poder ver a tendência, né, de cada pessoa. Porque é um jogo de interesses, né, muitas vezes. Há uma cumplicidade. Dependendo de como a pessoa foi criada, às vezes uma pessoa é criada à base de presentes, de recompensa, de querer ser reconhecido porque proporciona momentos de alegria. Quando as relações se estabelecem aí, nesse sistema de barganha, em que algo no mundo físico é proporcionado como elemento de desenvolvimento do ser, isso fica tão mais delicado com o passar dos anos. Porque chega um ponto em que o reconhecimento deveria ser por questões inefáveis, valores morais, referenciais pessoais de como você elaborou sua vida. E aí as trocas elementares deixam de ser como elas foram. E aí vem a frustração, né? Então precisa ser muito cuidadoso quanto açúcar você vai colocar aí na dieta dessa pessoa, quanto tempo você vai permitir que essa pessoa tome leite. Veja, a natureza mostra que o leite é só durante a amamentação. E esse leite ele tem uma mensagem simbólica do ponto de vista de ser um refém de uma natureza familiar. Ele é um símbolo desse cordão que não foi bem amputado. Que você ainda é um lactante. Você viu Laranja Mecânica também traz o leite. Você vê aquele ser do Laranja Mecânica, como ele atua. É um ser completamente mimado. O Alex. O Alex. É um cara completamente refém da estrutura familiar. Ele foi criado como um bobão, né? Não tem como ele ser outra coisa. Ele foi preparado para ser um bobão. Sim. Quando você é preparado para ser um bobão, é muito difícil você não ser um bobão. É um preparo que realmente desarticula a possibilidade da sua mente encontrar um território. A mente precisa de algo robusto para nascer. Sim. Ela precisa de atrito, né? Precisa de uma outra qualidade de estrutura. Senão é o sentimento que vai agir. Você vai ser um ser desejoso, choroso. Até sua voz é chata. É uma voz choraminguenta. Ninguém tem um nhenhé no fundo. E o Laranja Mecânica acaba com ele com a boquinha aberta para ganhar comidinha. Isso. Laranja Mecânica, ele está sendo assistido pelo Estado. Que nem um passarinho de boquinha. Sendo assistido não, sendo usado pelo Estado para fazer propaganda. De lavagem cerebral, porque o filme fala sobre lavagem cerebral. Enquanto o Estado dá leitinho, ele também está aprisionando as pessoas e a qualidade delas pensarem. Porque se você dá leitinho para as pessoas, elas não precisam buscar e fazer força por esse leitinho. Evolução, anjo bom. Estamos aqui para evoluir, não é? Vai evoluindo aí. A fila Anda. e a catraca é seletiva, não passa qualquer um. Então, nós temos um caminho a percorrer. Quem toma leitinho fica só no plano elementar. Porque é através da mente, principalmente dos ciclos saturninos e dos desafios saturninos, que a gente vai aprendendo a racionalmente, inteligentemente, com muito discernimento, a encontrar soluções para os desafios da vida. E essa elementaridade, ela vem assim fotografada no tema natal. Porque você vê um tema natal que vem carimbado de planetas nessa região, mostra como é importante essa pessoa se esmerar para escapar dessa elementaridade. Ela já vem marcado como um ser elementar. E quem nasce muito elementar, na próxima encarnação, pode nascer um elemental. Exato. Vai nascer um elfo, um duende. Eu gosto de elfo, hein? Então, o processo de individuação é um processo duro, porque é uma subida.
até para muito poucos atingir a universalidade. Aí você é um ser cósmico. Você é um ser que transcende a territorialidade do seu planeta. Você se torna interplanetário, interestelar, intergaláctico. Interessante. Interessante. Você deixa de ser interesseiro, que é quando você vive aqui, e passa a ser interessante. interessante. Então você estimula aqueles que estão à sua volta, por esquisitice, a falar, nossa, do que esse cara está falando? Deixa eu ver se a vida dele corresponde a isso. E aí as pessoas podem ter algo físico para se apoiar até. Sim. Gilbom, parabéns. Very good. Mestre em cauda. Você devia abrir uma doceria. Você faz caldas tão boas e saborosas. E em cabeça também. Em cabeça também. Pessoal, muito obrigado. Excelente final de quinta-feira para vocês. E que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.